Fala galera, Cris falando e vamos começar. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Nanatsu no Taizai. E é claro que nesse vídeo, como vocês viram no título, nós vamos falar sobre o nível de poder de diversos personagens, mais de 50 personagens vocês vão ver aqui. E é claro que nós vamos ver os números que já apareceram oficialmente, tanto no mangá quanto no anime. Então a gente vai descobrir aqui nesse vídeo quem são os personagens mais poderosos, com os números que já apareceram oficialmente. Então antes de começar esse vídeo, que está muito épico, é muito importante que você deixe o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever, assim você não vai perder nada de quando sair aqui. Então dado todo esse recado, vamos sem mais delongas direto ao vídeo. Então galera, pra gente começar essa lista, é claro que nós teríamos que começar com Escanor, pois durante a noite o seu nível de poder é apenas 15. Lembrando, ele é um humano comum no meio de tantos monstros e heróis. E logo acima dele nós temos o Capitão das Sobras, o Hawk, e o seu nível de poder que foi apresentado para nós é de apenas 30. Mas lembrando que ele já aumentou esse número, até porque ele tem a sua transporcação. Vocês estão vendo? A lista já começou com os dois mais poderosos de Nanatsu no Taizai. Mas enfim, logo acima deles dois, nós temos a Jericó, e o seu nível de poder que foi apresentado para nós é de apenas 280. Além da garota que faz o belo par romântico com o Ban, o crush que todo mundo gosta, mas não admite. Mas já que nós falamos de uma garota que queria se transformar em uma cavaleira sagrada, vamos falar de um cavaleiro sagrado, o Ruim. Ele tem um nível de poder de 420, mas não julguem ele por apenas esses 420 e essa aparência, pois ele causou o maior estrago na primeira temporada, o suficiente para bater em Meliodas, Gianni, Hawk, e ele tem um bastão onde ele pode hipnotizar os seus adversários. E ele não estava sozinho, tinha a Fresia junto com o seu chicote, ela consegue usar o poder mágico dela. Também causou uma baguncinha ali na primeira temporada junto com o Ruim. Até os 7 pecados capitais são brincadeira de criança para mim. Faz eles voltarem ao normal. O Rei Barta também aparece nessa lista com um nível de poder de 530. O cara que é o pai da Elizabeth, claro que não biológico, mas é o pai da Elizabeth, e também um dos principais caras que reuniu os 7 pecados capitais. Ele também está nessa lista com 530 de nível de poder. O Dogeno também aparece nessa lista com um nível de poder de 860. Para quem não lembra muito dele, ele aparece na segunda temporada, quando a Merlin aparece para mitar com seu poder Infinity. Pois agora nós vamos falar da Gila, sim, também que faz o lindo par romântico com o Golter. Ela tem 1350 de nível de poder. Lembrando também que foi um personagem que causou um tremendo estrago. O King deve dormir todos os dias lembrando da Gila. Agora vamos falar do Hellbran, um dos melhores amigos de King, que não está mais presente fisicamente vivo no anime, mas ele sempre aparece uma vez e outra. O seu nível de poder é de 1400. Então esse nível de poder que foi mostrado pra gente já mostra quão poderoso ele era. Agora vamos falar da criança que é adulto mais bombado de Nanatsu no Taizai, Griamor. Ele tem um nível de poder de 1520. Então esse nível de poder não fica só nos músculos, o cara é forte mesmo. Agora vamos falar da Elizabeth, a filha da divindade suprema. Tem um nível de poder de apenas 1925. Aí você fala assim, não acredito que ela é tão fraca assim. Na verdade ela é, mentira, ela não. Ela apareceu aí recentemente batendo no Rei dos Demônios. Lembrando que esse nível de poder que estamos falando aqui é apenas o que foi apresentado durante o anime e o mangá. Agora vamos falar daquele que é mais forte que qualquer um dos 7 pecados capitais. É claro que eu estou falando de Gil Thunder. Aqui o nível já começa a dar aquela aumentada marota. Ele tem 2330 de nível de poder. E logo acima dele, não tendo tanta diferença assim, tem um Hauser. E ele tem um nível de poder de 2350. Lembrando que os dois são amigos e sabem fazer diversos combos com as suas habilidades mágicas. Agora vamos falar da Vivian, exatamente, quem lembra dela? A aprendiz da maga Merlin.
e também ela é apaixonada pelo Gilthander. Na verdade, ela é obcecada. Ela tem um nível de poder de 2580. Nada mal para uma aprendiz da maga Merlin, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Hendrickson e a sua habilidade Purificar. Ele tem um nível de poder de 2650, nada mal, mas acima dele está o Slender, o homem mais macho de Nanatsu no Taizai. Para quem entendeu essa referência sabe o que eu estou falando. Slender tem um nível de poder de 2790, bastante poderoso. Logo acima dele tem um Denzel com um nível de poder de 2870. Lembrando que ele ficou muito mais poderoso na segunda temporada quando ele sacrificou o seu corpo para ser um receptáculo de um membro do clã das deusas. Para quem não lembra de Denzel, ele lutou contra Derriere na segunda temporada. Agora vamos falar sobre o Dreyfus, já que nós falamos de Hendrickson, nada melhor que ele aparecer nessa lista com o nível de poder de 3000. Só está abaixo do Grande Mestre Zaratras, que tem um poder de 3060, mas o Dreyfus não ficou tão distante assim. Agora vamos falar exatamente, ele já está aí na tela. O Ban, nessa época ele tinha 3220, mas nessa época, apesar de não ser tão poderoso, ele era imortal. Para quem não sabe o que eu estou falando, segura esse spoiler, não é mais imortal. Agora vamos falar sobre a Maga Merlin. A Maga Merlin é aquela que enganou tanto a Divindade Suprema quanto o Rei dos Demônios. Ela tem 4710, ou seja, nessa época ela já estava acima de diversos personagens, como vocês estão vendo. Só estava abaixo um pouquinho do Albion. Quem lembra do Albion? Apareceu ali na Cidade das Fadas fazendo uma baguncinha. Então, o Albion tem 5500 de nível de poder. Agora que nós falamos de pessoas do clã dos demônios, vamos falar do Hendrickson após se fundir com o demônio cinza. Ele tem 5800 de nível de poder. Então o Hendrickson com o demônio cinza a gente consegue entender porque ele foi muito poderoso ali na primeira temporada. Agora vamos falar sobre o clã dos gigantes, como vocês já estão vendo aí na tela faz tempo. A Matrona, a professora de Diane, aquela companheira firmeza, ela tem 7600 de nível de poder. Então ela não fica também só no tamanho. Ela já era muito poderosa quando esse nível de poder apareceu para a gente. Agora vamos pular desses 7600 e vamos para o 10.010. Com 10.010, como vocês estão vendo aí, tem o Cat, o gatinho do Rei Arthur, que ele encontrou ali na caverna. Se você não sabe, porque ele é muito poderoso e não leu o mangá, vai aparecer aí na terceira temporada e é nóis, tamo junto. Agora vamos falar da Diane, já que nós falamos da Matrona, vamos falar da Diane. A Diane, após aprender a dança do dolor com a Matrona, ela tem 15.100 de nível de poder, mas ela tem esse poder com a sua forma pequena, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o clã das fadas, e é claro que ela não poderia faltar aqui. A Elaine, a irmãzinha de King, aparece nessa lista com um nível de poder de 21.050, ou seja, muito poder para uma pequena pessoa, mas lembrando, ela é velha pra cacete. Agora vamos falar sobre o clã dos demônios, e é claro que ele não poderia faltar nessa lista. Um dos membros dos 10 mandamentos, o Fraudrin, aparece nessa lista com um nível de poder de 31.000. Lembrando que ele acabou sendo um mandamento substituto por conta de Meliodas, que acabou eliminando alguns no meio do caminho. Já que nós estamos falando de mandamentos, vamos falar sobre a Meracira, ou a Merácula, como ficou na dublagem brasileira. Uma das personagens mais bonitas, na minha opinião, de Nanatsu no Taizai. Ela aparece nessa lista com 34.000 de nível de poder de luta. Só está abaixo, é claro, do nosso querido mago, a Marionete, o boneco mais poderoso de todos os animes. Ele aparece nessa lista com o nível de poder de 35.400. Mas não fica só nisso, lembrando, ele é extremamente poderoso.
Lembra que nós tínhamos falado quase agora do Greyhorde? Então ele aparece aqui nessa lista com um nível de poder de 39.000. Muito poder, e lembrando, o seu mandamento pacifismo é um dos mais poderosos. O que esse mandamento faz? Basicamente, você não pode matar ninguém na presença dele, senão você vai ter a sua vida reduzida a zero, traduzindo, você morre. A única pessoa que poderia bater de frente contra ele era a Melia, e foi isso que aconteceu no anime. Logo acima dele aparece o Galan, mas usando todo o seu poder, o seu Critical Over. Todo mundo lembra dessa transformação, aonde ele acabou usando contra Escanor. Quando ele ativa o seu Critical Over, Galan chega ao seu nível de poder de 40.000. E agora vamos falar de um dos personagens que vem causando um alvoroço ultimamente no mangá sem aparecer. E é claro que eu estou falando do Rei Arthur, como vocês estão vendo aí na telinha. Ele tinha muito poder ainda para ser libertado, mas isso acabou não acontecendo. Mas nós vimos ele com 40.000 de nível de poder. Imaginem se ele conseguisse libertar o seu poder juntamente com a Excalibur. Logo acima dele aparece o Rei das Fadas, e é claro que eu estou falando do King. Com um nível de poder de 41.600, ele era muito poderoso apenas quando sua pequena asa nasceu, ainda pequenininha. Imagine o nível de poder do King com as suas asas completamente abertas. Lembrando que o Glotzina falou no mangá que o King é o Rei das Fadas mais poderoso que existe, após ele ter florescido. Enfim, já que nós estamos falando do Glotzina, ele aparece aqui nessa lista. Ele tem um nível de poder de 50.000. Ele também é um antigo Rei das Fadas, beleza? Vamos falar da Diane. Ela na sua forma natural, ou seja, no seu tamanho gigantesco, após aprender a dança do dolor, ela aparece nessa lista com um nível de poder de 50.000. Absurdo. Lembrando que ela usando seu tesouro sagrado Gideon, ela consegue aumentar esse nível de poder facilmente. Já que nós estamos falando sobre garotas bonitas, vamos falar sobre a Derriere. Ela aparece nessa lista aqui com um nível de poder de 52.000. Eu fico imaginando o nível de poder dela com todas as suas partes do corpo, porque ó, deve gastar uma energia usando essas sombras, que meu Deus do céu. Mas enfim, já que nós falamos sobre a Derriere, vamos falar, é claro, do Monspir, o grande companheiro dela, e é claro que não fica só nisso. Ele com a sua chama do purgatório consegue chegar a 53.000 de nível de poder. Ou seja, quando esses números apareceu para a gente, ele estava apenas 1000 pontos acima da Derriere. Mas enfim, já que nós falamos bastante sobre mandamentos, vamos falar sobre o Rei dos Gigantes, o Dolor, que também acabou sendo um mandamento substituto. Ele também acaba aparecendo nessa lista não muito distante das pessoas que nós citamos aqui. Com o nível de poder de 54.000, Dolor aparece nessa lista. E é claro que nós vamos falar dele, um dos personagens mais bem trabalhados na história de Nanatsu no Taizai, Estarossa, um dos 10 mandamentos, o irmão, não tão irmão de Meliodas, aparece aqui nessa lista com um nível de poder de 60.000. E é claro, com poder igualado, aparece o Meliodas com 60.000. Lembrando que o Meliodas também é um dos personagens que vai aumentando seu poder de uma maneira extraordinária. E já nós vamos falar mais sobre o Meliodas, beleza? Porque logo acima dele aparece o seu irmão mais novo, o Zeldris, o Carrasco, o braço direito do Rei dos Demônios, que não é tanto assim ultimamente. Ele aparece nessa lista com um nível de poder de 61.000. Agora vamos voltar a falar sobre o Escanor, o carinha ali que apareceu, foi o primeiro da lista. Ele aparece aqui com a sua transformação no dia com mais de 114.000. Lembrando que esse poder foi apresentado para nós quando ele estava enfrentando o Meliodas, ou seja, o Escanor é um personagem extremamente poderoso. Já o Meliodas aparece aqui nessa lista usando o seu mod Assault nessa batalha. Ele chegou ao nível de poder de 142.000 usando o seu mod Assault. Então olha essa diferença aí entre o Escanor e o Meliodas. Essa batalha promete muito na terceira temporada, estou ansioso. Mas enfim, vamos falar agora sobre Okusaki, um dos primeiros demônios que o Rei dos Demônios acabou criando, quase um trava-línguas.
ele apareceu no mangá com um nível de poder de 168 mil. Ou seja, o demônio de mais alto nível do clã dos demônios. Vocês estão vendo que Kusaki, perto dos mandamentos, é um deus, literalmente. Agora vamos falar sobre o professor de Meliodas. É claro que nós vamos falar sobre Shender. Ele aparece nessa lista com um nível de poder de 173 mil. Lembrando que Shender, ao lado de Kusaki, foi o primeiro demônio que o Rei dos Demônios acabou criando. Mas enfim, tem um arcanjo que é mais poderoso que Kusaki e Shender, e é claro que vocês já estão vendo aí. Eu estou falando de Mael, após absorver 4 mandamentos, ficando com aquelas asas insanas. Ele chega a um nível de poder de mais de 200 mil, e o próprio Hawk no mangá fica perplexo, assustado com o tamanho poder. Ou seja, no mangá, o Mael foi um dos personagens mais poderosos que apareceu, revelando os números, ok? É importante frisar isso. Acima dele aparece o Hidoshell. Após ele estar batalhando com os Eldris no mangá, o Hawk acaba dizendo que Hidoshell tem 201 mil. Lembrando que ele estava usando o corpo de uma pessoa humana. Imagine se ele estivesse com o seu corpo angelical. O negócio ia ser sinistro. E é claro, já que nós falamos bastante sobre números, vamos para o personagem mais poderoso nessa lista, que é o Escanor com o seu The One. Os números dele, como a própria Merlin acaba dizendo, é imensurável, pois o Escanor com o The One, ele é a própria reencarnação do poder, ok? Lembrando que essa lista estou fazendo apenas com números oficiais, então o Escanor começa e termina. É muito guloso esse personagem. Então espero que vocês tenham curtido essa lista. Se vocês quiserem uma lista, claro que ali chutando o nível de poderes dos personagens, como o demônio primordial, vocês comentam que eu posso trazer um vídeo falando qual o nível do demônio primordial, qual o nível de poder do Meliodas após ativar a sua nova transformação. Então se vocês quiserem esse vídeo, é muito importante que vocês deixem o seu like. Se o feedback for legal, eu trago esse vídeo com níveis de poder extremamente astronômicos. Então eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo quando sair. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo.